queria te convidar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 26. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 26. Obrigado. O texto diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Vamos orar. Que a exposição da Tua palavra, que a exposição desse texto, por meio da ação do Teu Espírito Santo, nos convença essa manhã. Quebrante o nosso coração. Fale com a gente. Queremos Te dar liberdade, Espírito Santo do Senhor, para nos ministrar essa manhã. Assim oramos. Amém. Eu estava lendo um livro para dar um estudo, e era um livro sobre a graça de Jesus. E aí tinha uma história verídica de uma criança que, se eu não estou enganado, por uma doença infantil, talvez meningite, tinha perdido completamente sua audição. E que, por ser de família pobre, não teve acesso a Libras. Na verdade é um livro americano, então não era Libras, talvez fosse a língua de sinais daquele país, eu não sei o nome. E que ela foi ter acesso à linguagem de sinais em uma comunidade evangélica, em uma comunidade cristã. E que ela foi reinserida por meio do amor de Jesus em uma comunidade cristã evangélica. E o texto falava um pouco sobre a missão da igreja, que é uma missão de revelar o amor. E eu me lembrei da história da Silvana. Eu não lembro qual foi a enfermidade infantil que Silvana teve, mas foi algo muito parecido. E do papel do evangelho na vida dessa pessoa. E o evangelho encarnado nem sempre é um evangelho de convencimento. E eu acho que esse é um dos maiores desafios do nosso tempo. Porque a nossa geração, a tradição de fé que nós temos herdado nos últimos 30 anos, tem acreditado que partilhar o evangelho tem a ver com convencimento. Então que eu preciso pegar alguém que não é crente e convencê-lo a crer no evangelho. E eu acho isso muito perigoso. Primeiro porque a própria Escritura nos ensina que quem convence sobre o evangelho é o próprio Espírito Santo, não é a minha habilidade de partilha, não é a minha oratória, não é o meu jeito de falar. E segundo, que também segrega, porque todas as vezes que eu fico tentando convencer alguém que não quer ser convencido, eu crio um atrito, eu crio distâncias. E a igreja, neste sentido, vai perdendo a sua verdadeira vocação. E a sua verdadeira vocação é ser luz, é iluminar. Jesus diz: nisto sabereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a verdadeira vocação da igreja está relacionada com a partilha, com a misericórdia, com o amor, com o acolhimento.
Por isso eu vivo, de alguma forma, profetizando entre vocês. E profecia não é aquele que fala sobre o futuro, mas aquele que fala da parte de Deus. Por isso eu vivo repetindo e profetizando entre vocês que o mundo na igreja não tem só a ver com moralismo. Porque sim, o mundo está imoral. E nós precisamos ser a encarnação da moralidade. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E às vezes o que eu percebo é que a missão da igreja está gravemente comprometida com o espírito do nosso tempo. E o espírito do nosso tempo é um espírito individualista. É um espírito egoísta. É um espírito vitimista. É um espírito de que eu olho para a minha própria dor, eu olho para o meu próprio trauma, eu olho para o meu próprio problema, e eu preciso de ser ajudado. Mas eu não encarno mais, por meio do Espírito Santo, o Evangelho de Jesus em lavar os pés dos outros, os pés cansados dos outros, em servir aos outros. E a igreja se tornou pedra de tropeço. Eu sou psicanalista também. E algumas linhas de psicologia vão trazer a ideia de cuidar da individualidade do indivíduo. E eu concordo com isso, porque muita gente não tem limite. O problema é que as pessoas estão interpretando isso, fazendo uma distinção entre o que é individualidade e o que é individualismo. A individualidade tem a ver com o respeito à característica de cada um. Mas o individualismo tem a ver com a necessidade de ser o centro do mundo, o centro das atenções. Neste sentido, ninguém dá conta. Porque quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu viro uma vítima. E aí a gente está vivendo numa multidão de vítimas. E o reino de Deus tem a ver com a encarnação. Encarnar Jesus em nós. O texto que a gente acaba de ler é uma das metáforas mais importantes da Bíblia. Eu estava sexta-feira falando com os novos discípulos, e aí a gente estava falando que depois de eles serem batizados, eles iam se tornar o quê da igreja? Membros. Só que é interessante que na cabeça de muitas pessoas, quando a gente fala membro, sabe o que eles se lembram? Livro. Livro. Porque as igrejas têm um hall de quê? Um hall de membros. Então quando fala, eu vou me tornar membro da igreja, as pessoas algumas vezes se conectam à ideia de que agora elas vão fazer parte de um livro, de um hall de membros. Não é isso. E foi bonito, porque eles estão sabendo bem. Você agora é um comigo e eu sou um com você, porque nós somos um corpo. E quando dói uma parte no corpo, dói todo o corpo. E a palavra membro significa que nós somos um corpo com muitos membros. É isso que o texto está nos ensinando. Porque se eu andar aqui e trupicar, e quebrar o dedo, não é só o dedo que vai estar sentindo, o meu cérebro vai estar incomodadíssimo, eu não vou conseguir ficar sentado, parado, porque apesar de ser o dedo do pé que está quebrado, o corpo inteiro sofre. É essa metáfora que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. Mas o espírito individualista do nosso tempo, de não conseguir conviver com as diferenças, de não conseguir administrar as diferenças, o espírito da acusação, o espírito da vergonha, tem roubado o dom profético da igreja. E aqui estou falando para Alan e Silvana, e principalmente vocês, os azulzinhos de plantão essa manhã. Superem o espírito do nosso tempo.
Não importa se vocês não estão no domingo aqui com a gente. Quando vocês servem ao Evangelho, quando vocês dão dignidade a um surdo, o corpo de Cristo se faz presente. E nós somos um. É sobre isso. É sobre esse dom profético da igreja que nós estamos falando essa manhã. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Estou acompanhando uma pessoa que se tornou próxima a mim, que teve um membro da sua família assassinado. E eu não consigo imaginar a dor. E aí, tinha uma pessoa essa semana, que é aqui da nossa comunidade, me cobrando sobre um assunto, e eu disse, cara, eu estou administrando problemas reais. Eu cansei de perder tempo com problemas fictícios, problemas inventados. Eu quero perder tempo ou investir tempo, porque quando é problema real, é real, com pessoas reais, com problemas reais. Porque enquanto aqui a gente está discutindo o tipo de cadeira, se quem vai consertar esse banco, tem gente sofrendo. E eu acho isso de um tamanho, de um egoísmo, de uma vaidade. E nisso a igreja vai perdendo o dom profético. Não dá mais. Aí eu partilhei o problema com essa pessoa, e ele falou, nossa, nada a ver você trazer esse problema. Eu falei, não, é porque esse problema é real. Esse é um problema real. Não é o que você me está trazendo. O que você está me trazendo não é real. É besteira. E a gente vai perdendo com isso, gente. A gente vai perdendo com isso. Porque quando um membro sofre, todos sofrem. O problema dessa pessoa que teve o irmão assassinado é um problema de todos nós? Me responda, é ou não é um problema de todos nós? É um problema de todos nós. Isso não é um problema meu? Não, esse é um problema meu, é seu, é de todos nós. E em nome de Jesus, profeticamente eu digo, no fim dos tempos, o amor vai se esfriar. Voltemos ao primeiro amor, meus irmãos, minhas irmãs, voltemos ao primeiro amor. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Em toda a história do judaísmo, a ideia de povo, ela está intrínseca. Só que na tradição cristã, a individualidade permeou tanto as nossas ações que a gente não se percebe. Tem uma história bíblica com o povo de Israel, em que alguém desobedece a Deus e pega do despojo das batalhas, ou da batalha, e esconde na sua tenda. E aí o povo de Israel, sem saber, vai para a batalha e diz que muitos morrem na batalha seguinte. O nome desse cidadão é Acã. Um dos utensílios que ele guarda é a capa de Acã. Eu me lembro de ter lido esse texto na adolescência e ter achado extremamente injusto.
Porque eu falei, o Acã guarda a capa pela maldade do próprio coração e outras pessoas vão para a batalha e morrem. Que lógica é essa? Não tem lógica. Eu não conhecia Bíblia direito. Não conhecia teologia direito. O que a gente não percebe é que com Israel, Deus está lidando com um povo. E como um povo, quando Deus olha, Ele olha para o povo. Ele não está olhando só para indivíduos, Ele está olhando para o povo. Só que a gente está vivendo um tempo em que o individualismo está reinando tanto no meio da igreja, que a gente mudou algo na nossa teologia e a gente começou a pregar. A salvação é individual, a salvação é individual, a salvação é individual, a salvação é individual, a salvação é individual. E a gente começa a pensar isso, principalmente no pós-morte, que a salvação é espiritual. Cada um vai dar conta de Deus. Mas a igreja é um povo santo, é uma nação eleita, é o sacerdócio real, e isso é plural. Então a salvação ela não é só individual, ela tem uma dimensão individual, mas nós aqui somos um povo. E não é que você vai dar conta só diante de Deus, nós daremos conta de nós mesmos diante de Deus, como povo. Porque aqui o texto está falando, Pedro está falando, somos uma nação, somos um povo. O apóstolo Paulo está falando, nós somos um corpo. Então a salvação ela é individual, mas ela é coletiva, queridos. Porque nós somos um povo que caminha junto, exatamente igual ao povo de Israel. Um dia nós vamos herdar a terra prometida juntos, mas essa peregrinação no deserto do agora é comunitário. Alguém me disse há 10 anos atrás, e eu começo a me ver pensando sobre isso. Vai chegar um tempo que para a gente, não estou falando dos nossos músicos, tá? Já estou adiantando, para você não pensar besteira. Mas está chegando um tempo que para a igreja ter músico, vai ter que pagar para todos os músicos. Para a gente ter cantor, vai ter que pagar para todos os cantores. Para a gente ter alguém lá na mídia, vai ter que pagar para todas as mídias. Porque as pessoas não se voluntariam mais. Não estou falando da nossa comunidade, a gente, graças a Deus, a gente vive. Mas a gente está chegando num tempo que para ter alguém recepcionando na igreja, a gente vai ter que remunerar. E eu vou te falar que tem igrejas que já estão assim. Dependendo do tamanho da igreja. Por isso, irmãos, eu olho para a Silvana e para o Alan e eu dou glória a Deus por eles. Primeiro, nós estamos falando sobre inserção de um casal surdo. Quando eles se casaram, tinha uma coisa interessante. Eles foram viver no apartamento deles, né? Aí, eu perguntei, desculpa gente, eu vou falar bobeira aqui, tá? Mas vocês vão rir de mim. Curiosidade de ouvinte, porque é uma realidade muito diferente. Como é que toca a campainha? Já pararam para pensar nisso? Mas se os dois são surdos, toca a campainha, quem escuta? Tinha uma adaptação, que brilhava a luz, então fui descobrir depois, a luz. Eu não perguntei para vocês, eu cutuquei a Mayra e falei, Mayra, é que agora eles moram ali, junto com os pais, não na mesma casa, mas eu me perguntava, eu falava assim, mas como é que... Se alguém bate na porta... Gente, parece bobeira que eu estou falando, mas tem gente que liga, faz ligação de áudio para o surdo. Hello! Na outra comunidade que a gente frequentava junto, eu dei um microfone na mão da surda. Lembra, Silvana? Porque é uma cultura muito diferente. Você lembra? Não, você estava lá?
Até hoje me zoa, a minha esposa zoa, até hoje. O que você falou, Adriana, é muito sério. Porque a gente comprar uma pizza de mussarela é algo tão normal. Gente, comprar uma pizza de mussarela. Sorrir. Aprender a falar oi. Que bom que você veio. Boa semana. Sim, o surdo vai ficando desesperado. Diz que o pessoal da pizzaria, para quem não ouviu, quase estava agredindo o surdo. Quero concluir, porque eu falei 15. Sabe, eu vou falar primeiro como psicanalista e depois como pastor. Eu nunca vi um egoísta, um narcisista, um arrogante, um vaidoso, feliz de fato. Nunca vi. Porque é incompatível. Essa semana eu li um estudo da Universidade de Bristol, que diz que as pessoas mais felizes são as pessoas que desenvolveram o hábito de sorrir. As mais felizes são as pessoas que desenvolveram o hábito de presentear pessoas. Que as pessoas mais felizes são as pessoas que desenvolveram o hábito de presentear pessoas. Procure esse estudo da Universidade de Bristol, na Inglaterra. Não dá para ser feliz sendo o centro da sua própria vida. Não dá. É impossível. Uma pessoa que é o centro da sua própria vida, ela é amargurada por natureza. E agora, como pastor, não dá para a alegria de Deus ser a sua força. Não dá para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Não dá para provar do fruto do Espírito como o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio sozinho. Ou você é parte de um corpo, ou você não é do corpo. Ou você é parte do corpo, ou você não é do corpo. Quer ser feliz? Faça parte do corpo. Seja corpo. Sinta o corpo. Pertença ao corpo. Sinta a dor do outro como se fosse a sua própria dor. Se alegre, honre alguém, que você vai ser honrado por alguém. Ame para ser amado, troque. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Saia da sua vitimização. E entre para a complexidade da multiforme graça de Deus. Amém. Abra os olhos para ver a bondade de Deus sobre a sua vida. Quero orar por você e a gente está encerrando nesse exato momento. Fecha os teus olhos.